Peço que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos 7 a 11. Como nós estávamos de pé até pouco tempo, nós vamos fazer a leitura sentados mesmo. Todos já acharam? Amém. Vamos fazer a leitura. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A nossa oração nessa noite é que a gente possa sair daqui relembrados de algumas questões muito importantes, de uns para com os outros. Às vezes a gente precisa relembrar questões das nossas responsabilidades quanto à casa de Deus. Em outros momentos a palavra nos lembra responsabilidades que temos com o próprio Deus. E hoje a palavra nos relembrará questões que temos, responsabilidades que temos acerca do povo de Deus. E é interessante que em uma das vezes que estávamos em outro estado e tive a oportunidade de ministrar, pela manhã eu escutava um pastor falando assim: existem pessoas que não pensam a respeito das próprias atitudes, e elas tomam essas atitudes, e toda atitude tem consequências, e essas consequências muitas vezes pegam despreparadas algumas pessoas que são novas na fé. Então, por amor a essas pessoas, mas não somente a essas pessoas, mas por amor a Deus, nós temos muito cuidado com aquilo que dizemos e fazemos, para que outros não venham a tropeçar por nossa causa. E tocando nesse assunto, ele dizia: nós, não somente ministros do Evangelho, mas todo membro da comunidade da fé, precisa dar satisfação não somente a Deus, mas também ao povo de Deus. E aí, quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrava dessa fala desse pastor, que nós devemos nos preocupar com aquilo que Deus vê em nós, com aquilo que nós fazemos para que Ele seja glorificado, mas também temos que nos preocupar com aquilo que nós fazemos para o bem do povo de Deus. Nós não fomos chamados para servir sozinhos, nós somos chamados para servir corpo em unidade, e para isso é necessário que a gente realmente tenha muito cuidado com aquilo que a gente faz, para não fazer tropeçar algumas pessoas ou para não fazer desanimar outras pessoas. Pedro, nessa parte da sua primeira epístola, vai falar de alguns deveres dos crentes uns para com os outros. Esse provavelmente é o subtítulo que tem na nossa Bíblia. Mas não somente alguns deveres, eu não queria colocar como se fosse uma obrigação. Não queria utilizar simplesmente a palavra deveres. Eu sei que ela está extremamente correta, mas eu gostaria de utilizar a palavra responsabilidades, porque são coisas que nós sim devemos fazer, nós precisamos fazer, mas é algo que nós devemos fazer voluntariamente. Ninguém deve nos obrigar a fazer, ou não devemos esperar que alguém nos force a fazer essas coisas. Isso deve brotar espontaneamente do coração daquele que serve ao Senhor.
Então, nós vamos ser relembrados de algumas coisas que são extremamente importantes, não só para que pessoas de fora vejam, existe diferença na vida deles, mas para que a gente internamente saiba quem é de fato da família de Deus, quem está de fato com o mesmo pensamento, quem está alinhado com o pensamento do Evangelho. Existe uma sequência de admoestações que é apresentada nesses 5 versículos, e elas são antecedidas pela seguinte expressão: o fim de todas as coisas está próximo. Versículo 7 nós já temos isso: ora, o fim de todas as coisas está próximo. E é com ela que a gente vai iniciando a meditação dessa noite. De uma perspectiva do Novo Testamento, o que esse fim está próximo significa? Quando a gente lê o fim está próximo, é porque daqui a 10 anos tudo se acaba, todos morrem, Jesus volta e há o julgamento de tudo? Não. Vamos relembrar algumas questões que são fundamentais. Não existe limitação de tempo para Deus. Deus não é colocado numa caixinha e ali nós entendemos tudo que Ele faz e sabemos exatamente qual é o próximo passo de Deus. Em momento algum Deus é pego de surpresa ou muda de rota. Nós sim, nós somos surpreendidos todos os dias com muitas coisas. Nós temos que mudar o curso muitas vezes da nossa vida para que a gente continue seguindo aquilo que Deus projetou para nós. Mas Ele não. Para Ele não existe um dia, 10 anos, 1000 anos, porque irão ser eternos. Ele nem tem começo e Ele também não tem fim. Mas nós temos um dia de nascimento e um prazo de validade sobre a terra, que é o dia da nossa morte. Essa nossa carne, esse nosso corpo, um dia vai perecer. Apenas aquilo que estará com o Senhor, sim, será eterno, o nosso espírito. E quando olhamos o fim está próximo, quando nós olhamos para essa frase, o fim está próximo, nós não podemos pensar simplesmente, então nós temos aqui um período de tempo, um período de tempo muito curto, imediatamente anterior à vinda de Cristo. Aqui não estamos falando nisso, até porque não sabemos o dia e nem a hora. Então não dá para cravar exatamente que momento é esse de últimos tempos, se a gente pensar com a mente humana. A quantidade de dias, a quantidade de horas, a quantidade de anos que faltam para que Ele volte. Por isso mesmo a gente observa o seguinte, do ponto de vista do Novo Testamento, todo o período entre a ressurreição de Cristo e a sua segunda vinda são os últimos dias. Por que eu digo isso? E porque a maioria, para não dizer todos, os comentaristas do Novo Testamento enxergam dessa forma. Todo crente em Cristo, a partir do momento que se passa a ressurreição de Cristo, ele espera pela sua volta. Ele foi assunto aos céus, e nós sabemos, nós entendemos que Ele deixou conosco o Consolador. Mas nós também entendemos que um dia Ele virá para buscar a sua noiva. Nesse sentido, em momento algum, nós podemos esquecer que os últimos dias não são futuros, mas já estamos vivendo. E por que eu chamo a atenção para essa questão inicial? Porque se a gente pensar somente, o fim está próximo, mas a gente pensasse no sentido futuro, é muito provável que a gente não tivesse urgência em viver para a glória de Deus, mas que a gente fosse deixando o tempo passar, aí dissesse, quando Ele estiver mais próximo do que já está hoje, eu vou servir a Deus. E quantas pessoas a gente ouve dizendo, eu sei que eu preciso servir a Deus, eu sei que o melhor caminho é o caminho de Deus, mas quando eu me aposentar eu vou trabalhar para Deus. Agora não.
Eu sei que tudo que é dito em relação à palavra de Deus é muito bom. Eu sei que servir a Deus é muito bom. Mas deixa eu aproveitar minha juventude mais um pouquinho. Quando eu ficar um pouquinho mais velho, eu vou servir a Deus. Mas como a gente vê que o fim está próximo e que os últimos dias já se iniciaram, nós não sabemos quando eles vão se encerrar, nós temos um senso de urgência. Eu preciso fazer a vontade de Deus hoje, porque os últimos dias já estão acontecendo. Eu preciso consertar minha vida hoje, porque os últimos dias já estão acontecendo. Eu preciso ser fiel a essa palavra hoje, porque os últimos dias já estão acontecendo. Atos 2, versículo 17 diz: e acontecerá nos últimos dias. E agora a gente já sabe exatamente o que são esses últimos dias. Diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Isso ainda vai acontecer? Ou nós já vimos durante toda a história o Espírito de Deus se movimentando no seio da igreja e fazendo tudo isso ser realidade? Nós já vimos. 1 Pedro 1,20 diz: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Quem foi conhecido antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos? Cristo. Cristo também é eterno, assim como o Pai o é. Mas ele foi manifestado, ele se encarnou e inaugurou o fim dos tempos. Por isso que Pedro fala no começo dessa carta a respeito de Cristo dessa maneira, dizendo para nós: o fim está próximo. Por quê? Porque o Cristo já veio e um dia ele voltará. Está próximo mesmo. Nós não precisamos de um momento como esse que nós estamos vivendo para entender que o fim está próximo. Hoje pela manhã eu pregava no texto de 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 1 ao versículo 9. E quando nós vemos ali, por exemplo, pessoas que são egoístas, pessoas que são arrogantes, desobedientes aos pais, tudo isso nós já vimos. Tudo isso nós vemos dia após dia. O sentimento dessas pessoas é: eu não me preocupo com o que vai vir mais para frente. Eu vivo um dia após o outro, mas sem pensar nas consequências das minhas ações. Só que aquele que vive para Deus sabe: eu não posso ser egoísta, porque Deus não se agrada desse tipo de atitude da minha pessoa. Eu não posso ser desobediente aos pais, porque na palavra de Deus diz: honrai pai e mãe. Não somente porque isso é justo, não somente para que os meus dias se prolonguem na face da terra, mas porque é uma ordenança. Então, eu preciso observar sempre que o fim está próximo e saber do senso de urgência em viver, de fato, para a glória de Deus. E aí ele diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, aqui ele vai tirar uma conclusão a respeito. O fim está próximo. O que eu devo fazer se o fim está próximo? Qual vai ser a minha atitude sabendo que o fim está próximo? Esperar os tempos do fim deve influenciar as atitudes, as ações e os relacionamentos dos crentes. Se eu sei que o fim está próximo, se eu sei que Cristo vai voltar, se eu sei que Ele vem buscar o seu povo, eu não posso ser o velho homem. Eu não posso me comportar como se nada estivesse acontecendo. Eu não posso viver como se o fato de Cristo ter se entregado na cruz do Calvário para mim não fosse alguma coisa muito importante, algo que realmente não só mudou minha vida, mas me deu vida. Eu preciso ter isso sempre na minha mente. A segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 11 a 14, vai nos mostrar um pouco disso. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa,
Esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E esse texto é muito interessante quando ele diz: observando, esperando e apressando a vinda de Cristo. Tem alguma coisa que eu posso fazer para apressar? Ele vem antes porque eu estou fazendo alguma coisa? Não é isso. Quer dizer, ansiando, esperando com ansiedade a volta de Cristo. Nesse sentido, apressando a vinda dele. Nós estamos num mundo que nós olhamos e dizemos: ele parece caótico demais, parece que as coisas não estão no seu devido lugar. Aí nós lembramos: Deus continua no controle de todas as coisas, então elas estão sim nos seus devidos lugares. O que talvez não esteja no seu devido lugar é a vida de quem ainda não se entregou para Ele. Se você observar direitinho, por mais que hoje a gente ainda sofra restrições por conta do tempo que a gente vive, por mais que a gente ainda tenha que cultuar extremamente abafado com as máscaras que precisamos utilizar, porque não dá para a gente desobedecer também às leis civis, mas nós aqui estamos porque Deus nos preservou. Nós chegamos até aqui hoje porque Ele tem cuidado de nós. Amém. Nós continuamos a trabalhar. Tenho certeza que muitos de nós ainda no trabalho, ou já retornamos ao trabalho, porque Deus fez com que o pior passasse e nós tivéssemos condições de retomar as nossas atividades. Nós temos na nossa despensa, talvez não muita coisa, mas certamente o suficiente. Certamente o básico não nos faltou, porque Deus tem guardado as nossas vidas e não tem deixado absolutamente nada faltar. Esse período todo está acontecendo, mas nós ainda estamos de pé, porque temos uma esperança. Essa esperança se chama Jesus Cristo. E a esperança em Jesus Cristo nos faz olhar não para o hoje, não para o aqui e o agora, mas nos faz olhar para a eternidade. Então nós devemos viver primeiro com santo procedimento. Crente tem que ser santo, com piedade, observando a palavra de Deus, e também apressando, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. É viver aqui, mas com o olho lá. É viver e fazer tudo o que é necessário aqui. A gente não vai viver como alienados, a gente não vai deixar de assistir os telejornais, apesar de ficar muito difícil acompanhar, mas a gente não vai deixar de fazer isso. A gente não vai deixar de se informar, a gente não vai deixar de trabalhar, não vai deixar de se especializar na nossa profissão, mas a nossa força, a nossa energia, o nosso melhor, a gente dá a Deus. Por quê? Porque o dia do Senhor vem, o fim está bem próximo. E nós temos observado isso sempre e sempre nas nossas vidas. E Ele diz: sede, portanto, criteriosos e sóbrios à bem das vossas orações. Quando Ele fala em criteriosos e sóbrios, o crente sabe muito bem o que tem que fazer para agradar a Deus. Às vezes a gente tem aquela ideia de dizer: Senhor, me mostra a tua vontade, e não tem problema nenhum da gente fazer essa oração. Mas entenda que quando você pede a Deus que Ele mostre a sua vontade, você está diante dela, se você tem essa palavra dentro de casa. Você abre essa palavra e você conhece aquilo que é a vontade de Deus. E qual a vontade de Deus para a gente? Nesse texto, que nós sejamos criteriosos, sóbrios nas nossas orações, que a gente pense muito bem antes de fazer alguma coisa, que a gente olhe ao nosso redor e saiba fazer o julgamento correto de todas as coisas, para que a gente não seja levado por vento de doutrina, para que a gente não seja enganado por falsos mestres, para que a gente não venha a ser relapso, ser relaxado na nossa vida cristã. Muitos nessa época que nós estamos passando, talvez se acomodaram.
e ainda estão achando que tudo vai acontecer pela internet daqui para frente. A nossa vida não é pela internet, a nossa vida é dia a dia com o Senhor. Mas no momento mais complicado, o que salvou foi a internet, porque a gente ficou em casa assistindo os cultos, assistindo as pregações, os estudos, certo? No momento que nós estávamos privados dessa reunião, mas no momento que as portas se abrem novamente, mas não tem grupo de risco que me faça ficar em casa. Eu sou, mas eu não tenho problema algum em enfrentar os riscos de um vírus, porque eu entendo que riscos muito maiores correm a minha alma apartada de Cristo. Entenda que se muitos por aí passaram pelo vírus extremamente perigoso, mas passaram com confiança em Deus, retornaram às suas vidas normais, alguns com sequelas, enfim, mas isso é porque Deus é mais poderoso que ele. E nós entendemos que ele é mais poderoso que qualquer outra coisa. E nós confiamos nele. E nós saímos das nossas casas, mesmo sabendo que não precisava ter nada disso que teve em 2020. Os riscos são diários. Você sai de casa e não sabe se retorna. Eu tenho certeza que todos os dias, quando eu saio de casa e que vou para a minha segunda profissão, a primeira é professor, que para mim ministério é vocação e não profissão. Então a primeira é professor, a segunda é motorista. Eu tenho certeza que minha esposa fica orando em casa para que eu não tenha nenhum passageiro que me cause problemas, para que eu termine todas as viagens que são necessárias fazer e volte para casa em paz, para que não aconteça acidente, para que não fure um pneu. E eu saio de casa, e eu saio tranquilo, e eu saio confiante, simplesmente porque eu sei que o Deus a quem eu sirvo é poderoso. Eu saio orando a Deus e dizendo: Senhor, guarda a minha casa, guarda a minha esposa que ficou dentro da minha casa, guarda a minha família, guarda cada pessoa que entrar dentro desse carro, que não aconteça nada de mal, porque eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. Isso é ser sóbrio, é entender que existem riscos em viver, mas você não vai se desesperar por conta disso, porque você tem alguém que é maior que tudo isso, e que controla a sua vida, e que controla todas as circunstâncias desse universo, e que não vai deixar você perecer. E ser criterioso é tomar decisões sábias e maduras, é você ter propósitos na vida, é você ter algo claramente definido. Há uma grande quantidade de anos, eu conversava com uma pessoa que dizia: eu me sinto muito atraído pela pregação, mas eu não consigo ficar na igreja. E aí eu dizia para aquela pessoa: qual a tua dificuldade? É porque o mundo me atrai. Por que o mundo te atrai se você tem tanta coisa que você gosta na igreja? Sabe o que é isso justamente o problema? É porque nós às vezes vemos pessoas se chegando ao Senhor porque elas gostam de alguma coisa na igreja, mas elas não entregaram o coração a Deus. Você precisa tomar uma decisão sábia e madura. Não é levantar a mão 500 vezes e o coração nunca se levantou para Deus. Não é dizer: a partir de hoje eu vou servir a Deus, mas na segunda-feira já mudou muita coisa. Não é dizer: a partir de 2021 eu vou ser um crente, se você não sabe nem se você chega a 2021. É tomar decisões sábias e maduras, dizendo: eu fui chamado por Deus, eu fui convertido por Deus, e eu vou fazer aquilo que Ele ordena. Hoje, não vou deixar para amanhã, não vou deixar para minha aposentadoria, eu não vou deixar para quando eu estiver mais velho, eu não vou deixar para quando eu me sentir mais confortável. Eu vou fazer isso hoje. Pedro está falando sobre isso
num período de perseguição. Essas palavras aqui significam que a sua vida de oração, na sua vida de oração, o crente não deve se distrair por medo ou instabilidade emocional. Eu estou no meio de uma perseguição, e aí, ao invés de estar orando para que Deus tenha misericórdia da minha vida e me faça avançar, eu estou dizendo: Senhor, acaba com essa perseguição. Mas se for da vontade dele, você passe. Eu estou dizendo que você pare na perseguição, mas que você passe por ela. Você precisa pedir apenas misericórdia. Isso é ser sóbrio na oração. Não pedir aquilo que Deus não vai nos responder, simplesmente que é nossa vontade. É pedir: Senhor, faça-se a tua vontade. Se eu tenho que passar por isso, me dá graça, para que eu possa aguentar e suportar todas as coisas. E lá no final eu digo: eu entendi o porquê e o para quê de todas essas coisas. Amém. Mesmo que no começo seja difícil, mesmo no contexto de perseguição como era esse, nós não podemos nos distrair pelo medo ou pela instabilidade emocional. Eu pedi: Deus, segura as minhas emoções, toma conta do meu ser e me faz avançar. E outra questão que ele toca aqui é que nós precisamos de uma comunhão com Deus inabalável em meio a essas tribulações. Não é somente fazer as orações corretas, com o entendimento correto, mas é estar em comunhão com Deus em meio às tribulações. Às vezes, por conta de determinadas tribulações, a gente para de orar. Ah, Senhor, mas eu estou tão atribulado que eu não sei nem como orar. Conversa com Ele. Expõe o que está no seu coração para Ele. Eu não sei as palavras, mas Ele sabe. Eu não sei expressar o que está no meu coração, mas Ele sonda. É necessário que a gente continue sempre em comunhão com Deus em meio às tribulações. Versículo 8 nos diz: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Os cristãos devem ter comunhão uns com os outros e amor intenso por todos os membros da família da fé. Ah, mas eu não conheço ele. Está conhecendo hoje, é seu irmão, faz parte da mesma família. Tem amor por ele? Ah, mas não fui muito com a cara dele. Ele parece que não é uma pessoa tão fácil de lidar. O Senhor te ensina a lidar com as pessoas difíceis. Elas vão se tornar mais fáceis se você olhá-las com o olhar dele e não com o olhar humano. Nós precisamos estar em comunhão. Não à toa, o momento que teremos daqui a pouco se chama Ceia do Senhor, mas também é chamado de comunhão. Porque não dá para passar por esse momento se a gente não examinar o próprio coração e não perceber que está em comunhão com Deus e com a família de Deus. É difícil você, em algumas igrejas isso se faz, né? Você trocar o cálice com alguém se você não ama, se você não tem ligação com essa pessoa, se você não entende que você faz parte da mesma família. Você tem talvez os mesmos erros que ela, você tem os mesmos defeitos que ela, mas o mesmo Deus misericordioso alcançou a ambos. É isso que a gente precisa ter na nossa mente. O amor cobre multidão de pecados. Nós sabemos que a culpa e o castigo pelo pecado só podem ser removidos pelo sangue de Cristo. Não existe outra maneira. Eu posso até dizer assim: meu irmão, eu te perdoo porque você errou comigo. Mas Deus é quem sabe se meu coração realmente está aberto para aquele irmão ou não. Mas se Deus perdoou aquele irmão, ele se sentirá totalmente livre da culpa, daquele erro, daquele pecado. Assim é conosco. Quando nós somos de fato perdoados por Deus, nós nos sentimos livres da culpa do nosso pecado. E nós entendemos hoje, pela misericórdia dele, que não há mais condenação, porque nós estamos em Cristo Jesus. Amém. Essa expressão, porém, o amor cobre multidão de pecados, ela não justifica a conivência com o pecado. O amor não é conivente com ele. Ele está querendo dizer também isso. Nas entrelinhas nós precisamos entender: o amor cobre multidão de pecados. Não porque ele seja conivente com esse pecado, não porque ele acha que o pecado está tudo bem se eu cometer esse pecado.
Quem ama, compreende que aquele pecado faz mal à vida de quem você ama. E você precisa orientar para que aquela pessoa volte a acertar e não permaneça no erro. Amar é corrigir também. E às vezes a gente escuta assim: ah, mas alguém foi disciplinado, que falta de amor. Pelo contrário, é muito amor derramado, porque se eu não corrigir, se eu não disciplinar, é porque eu não me importo com a vida dessa pessoa. Eu quero que ela continue errando, tanto faz ou tanto fez. Pelo contrário, nós precisamos, nós temos uma responsabilidade de nos corrigir e de disciplinar aqueles que são transgressores. Para quê? Para que o povo não seja prejudicado por isso, para que a palavra de Deus não seja manchada por conta dos nossos pecados, para que Deus seja glorificado em todas as coisas. Essa frase indica que o verdadeiro amor é capaz de relevar pequenos erros, porque às vezes a gente sacrifica, a gente martiriza determinadas pessoas por conta de erros pequenos. A gente praticamente crucifica determinadas pessoas por conta de questões que poderiam ser relevadas. Aqui, Pedro não está falando: olha, se alguém roubar a casa de Deus, deixa para lá. Ele não está dizendo assim: olha, se alguém matar o seu irmão, deixa para lá, está tranquilo. Ele está dizendo o seguinte: existem erros que são muito pequenos, para que a gente se abrace com eles e morra com mágoa desses erros. O amor verdadeiro entende que nós somos falhos e ele pode cobrir esses pecados, esses erros, e fazer com que a gente continue caminhando juntos. Amém. É óbvio que nós vamos nos decepcionar, é óbvio que nós vamos ter problemas na caminhada cristã. Somos falhos. Não digo que você encontrar uma igreja perfeita, mas você passar pelas portas dela, ela deixou de ser perfeita. Ou seja, não existe igreja perfeita, mas existe um povo que está sendo aperfeiçoado dia após dia no Senhor. O verdadeiro e permanente amor dos cristãos uns pelos outros só é possível porque o amor de Deus foi derramado primeiramente em nós. Não dá para a gente dizer: eu amo meu irmão, se eu não entendo o que é o amor de Deus. Eu não tenho como mostrar amor verdadeiro por qualquer pessoa, mesmo que seja a pessoa que Deus me deu para conviver comigo durante toda a minha vida, se eu não souber o que é o amor de Deus. Quantos casais, por exemplo, você não já viu que o marido falava todos os dias: meu amor, eu te amo, e de repente na nossa visão de fora, aquele homem deixa a casa, 20, 25, 30 anos depois, o amor se acabou. Aí eu olho para 1 Coríntios 13, versículo 8: o amor jamais acaba, se esse amor for baseado no amor de Deus. O amor da boca para fora acaba com uma chateação. Uma panela queimada de arroz pode acabar com o amor de alguém, se esse amor for tão simples e tão frágil, porque não é ancorado no amor de Deus. Mas se eu amo, entendendo que eu amo porque eu fui amado primeiro, se eu tenho a noção, a dimensão do que é o amor de Deus para comigo, eu consigo amar qualquer pessoa, e eu consigo fazer aquilo que Ele me ordenou. Se alguém bater na tua face, oferecer a Deus, é a coisa mais difícil. Acho que eu nunca vi algo mais complicado do que oferecer a outra face. Mas isso você só faz quando você olha para aquela pessoa que pode até ter feito mal a você, mas você diz: eu preciso de amor, porque Deus me amou. E muitas vezes eu, como incrédulo, fazia coisas que era como se eu estivesse batendo na face de Deus, dizendo que Ele não era importante. Eu preciso ter a noção do amor de Deus para que eu tenha um verdadeiro amor pelos irmãos. Não é um simples comportamento exterior,
Não é algo que eu digo durante uma canção, mas depois eu esqueço. Não é algo que eu faço uma vez e depois eu deixo para lá. É um sentimento forte e sincero de ver, por exemplo, que o meu irmão está caído e oferecer a mão para que ele se levante. Diferente de muitos que veem alguém caído e forçam para que ele continue no chão. Se for necessário que aquele irmão ande alguns metros, alguns quilômetros, algumas milhas com as minhas pernas, que isso seja feito, porque eu amo ele. Isso é demonstrado com ações amorosas, é um comprometimento que eu tenho para com você. Não é o que eu falo, é o que eu faço. Às vezes a gente é tão duro, a gente tem uma criação que foi tão, vamos dizer, seca, que a gente não sabe nem expressar, dizer assim que ama para outra pessoa, mas a gente sabe demonstrar, e a gente sabe exatamente o que agrada a Deus e o que desagrada a Ele. Por que não também observar os nossos irmãos e fazer coisas que possam trazer alegria, trazer ânimo, trazer conforto para aquele irmão, e não o contrário? O versículo 9 nos diz: serem mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Uma das ações amorosas que a gente pode praticar com nossos irmãos é praticar sem hipocrisia, sem demagogia, mas com coração alegre a hospitalidade. Hospitalidade é algo que às vezes a gente se sente muito difícil de fazer, porque hoje, mais do que qualquer outro momento, a gente se sente mais individualizado no nosso caminhar, principalmente num momento em que a gente mal se toca, mal chega perto do outro. Às vezes parece que estar em casa, isolado de todas as pessoas, é o melhor dos mundos. Mas como a gente sentiu falta desse momento que a gente está tendo aqui agora. Como foi difícil ficar dependendo de uma telinha de 5 polegadas para a gente assistir um culto. Corre o carregador, está acabando a bateria, o culto tem 1 hora e pouco. A bateria da gente não tem 3.000 miliamperes. A bateria da gente é inesgotável, porque estamos sendo renovados a cada manhã pelo Senhor. Amém. A gente precisa do contato com as pessoas. E não há coisa melhor do que ser hospitaleiro. Receber pessoas em casa, ser recebido por outros com alegria. Eu tenho certeza que você gosta bastante quando você vai na casa de uma pessoa e a pessoa diz assim: mas é bom quando você vem aqui. Você sai dali com o coração alegre, tranquilo. E como é bom também quando você recebe pessoas que acrescentam, que agregam, e que vocês, quando elas saem dali, você diz assim: foi tão bom. O dia hoje foi tão diferente, tão bom, porque eles vieram aqui. A recomendação para ser hospitaleiros era muito necessária nesses tempos, porque na perseguição, por muitas vezes, os alimentos podem ser escassos. Eu posso não ter, mas meu irmão pode me abastecer, pode me suprir. Mas para isso ele tem que ter no seu coração a hospitalidade. Ele deve me receber e entender minhas necessidades e ser solícito para comigo. Em tempos de perseguição, havia risco de prisão, ou mesmo morte para quem acolhesse cristãos. Se eu não tivesse amor verdadeiro, eu diria: meu irmão, procura outra porta. Batalhei do irmão fulano, que aqui em casa eu não vou não, eu posso ser preso, eu posso ser levado pelas autoridades, eu não vou te acolher não, eu não vou nem sair de casa, porque se souberem que eu sou cristão. E nós sabemos que ainda hoje existem pessoas que passam esse mesmo poder. Se souber que eu sou cristão, eu posso ser preso. Se souber que eu estou acolhendo cristãos, eu posso me complicar com o governo do meu país. Mas parece que a gente escuta os relatos de uma igreja que é chamada perseguida, e a gente ainda assim não consegue ter no coração amor por eles, ou sentir a necessidade de uma hospitalidade entre nós, em momentos
de perseguição. A gente escuta pessoas dizendo que no Brasil não tem perseguição. De fato, como que existe na janela 1040, não. Mas nós temos que ter muito cuidado e nos unir cada vez mais, porque a perseguição em nosso país não é física, é ideológica. É no campo das ideias. Nós pensamos diferente dos outros e somos escanteados por isso. Nós temos visões de mundo diferentes, porque olhamos pela palavra de Deus e isso nos causa problemas infinitos. Nós somos contrários a muitas decisões que são tomadas por pessoas que estão acima de nós, mas nós tomamos decisões por aquele que está acima de todos. E precisamos continuar assim. A hospitalidade é um enorme privilégio. Todo gesto de bondade que você destina a alguém, a um filho de Deus, é considerado uma ação feita ao próprio Senhor Jesus. Olha o que diz Mateus 25:40. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Certamente você já viu uma frase da sabedoria popular que diz o seguinte: meu avô falava muito, fazer o mal é pecado e fazer o bem é perdido. Às vezes, a ingratidão que nós recebemos de alguns pode até nos fazer pensar assim, que fazer o mal é pecado, mas praticar o bem às vezes é perdido, porque ninguém agradece, ninguém retribui. Mas vale dizer que fazer o que é bom é o que nós devemos continuar fazendo. Fazer o bem mostra que nós somos de Deus e mostra para nós mesmos, não há bem nenhum em nós, é Ele operando em nós para a produção de boas obras. Por mais simples que seja o ato de bondade, Deus fará com que seja retribuído generosamente, talvez não pela pessoa que recebe, mas por Ele. Até mesmo um copo d'água oferecido em nome do Senhor. Mateus 10:42 nos diz: e quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria. Eu já estive num sol escaldante, em que eu precisava somente de um copo de água fria. E aí a gente sabe o valor desse copo. A um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Jesus ensinou que nós devemos receber quem não tem como retribuir. Em determinados momentos a gente acaba fazendo coisas dizendo: eu vou fazer agora, mas quando ele tiver condição ele vai ter que me pagar de volta. Mas ele nos ensina a fazer sem esperar o pagamento de volta, porque talvez aquela pessoa nunca tenha condição, e mesmo que ela tenha, faça sem esperar. Há alguns anos para cá eu tenho repetido isso para algumas pessoas próximas de mim: faça sem esperar de volta. Faça pelas pessoas sem esperar que elas digam bem, muito obrigado. Faça porque Deus assim quer. E assim a gente vai estar fazendo o que é correto. Fazer o bem sem interesse, sem esperar nada em troca, só porque é justo e correto fazer o bem. Versículo 10 nos diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um recebeu um dom da graça capacitadora de Deus para edificar a igreja, para que Deus seja glorificado. Não há um que possa dizer assim: eu não posso produzir nada na casa de Deus, eu não tenho dom nenhum. Todos temos. Porque às vezes a gente espera dons que são muito extraordinários, só que todos os dons são extraordinários, porque eles vêm de Deus, não vêm do nosso esforço. Então tudo que Deus faz em nós e através de nós é extraordinário. Pastor, mas meu dom é tão simples, meu dom é de organização, eu só sei organizar o ambiente para que tenha um culto, eu só sei trocar lâmpadas, consertar bancos, fazer uma limpeza, é a única coisa que eu sei fazer. Você está fazendo muito, você está contribuindo
para a casa de Deus, para que a obra de Deus siga organizada. Ah, mas o meu dom é tão sem importância para muita gente. Para muita gente pode ser, para ele não é. Pode ser a coisa mais simples. Se um copo d'água que você dá um pequenininho é algo muito bom que você fez para ele, tudo aquilo que você fizer em nome dele e para a glória dele, o mais simples que seja, é importante. Esses dons são distribuídos por Deus para serem administrados por aqueles que os recebem de forma adequada. Não podemos desprezar o dom que nós recebemos. Não podemos. O que é que você foi dotado por Deus para fazer dentro da casa dele? O que é que você foi chamado para fazer nesse mundo? O que é que você recebeu de Deus como capacitação para fazer diferença na vida das pessoas? Faça conforme a força que o Senhor lhe provou. Quem exerce o dom que recebeu não deve fazer para o seu próprio benefício, mas deve fazer para a glória de Deus, deve exercer para o engrandecimento do Senhor e se tornar canal de bênçãos para as outras pessoas. Para a gente finalizar, o versículo 11 diz: se alguém fala de acordo com os oráculos de Deus. Ou seja, se alguém ensina, precisa ensinar a palavra revelada de Deus. Nada além disso. E além de falar sobre um texto da Bíblia, o pregador precisa ter certeza de que ele está apresentando a mensagem específica de Deus para os homens naquele momento. É exatamente o que Deus quer falar para aquele povo naquele momento. Para isso é necessário oração, para isso é necessário estudo da palavra, para isso é necessário ter uma vida de intimidade com Deus. Ninguém deve se orgulhar dos dons que recebeu, por mais numerosos que sejam, por mais que você seja muito dotado de características que sejam úteis na casa de Deus. Sempre lembre disso: os dons não são provenientes da nossa busca por eles, até porque você pode orar a vida por determinado dom, se Deus não quiser, Ele não lhe dá. Se não for da vontade dele usar daquela maneira, Ele não vai dar. E se você forçar a barra e quiser maquiar que tem um dom, quando de fato não tem, você irá, no mínimo, prejudicar a vida de muita gente da igreja, se não escandalizar o Evangelho. Aquilo que é genuíno nós sentimos e somos abençoados por isso, somos edificados por esses dons. Aquilo que não é genuíno nos faz enveredar pelo caminho do engano. O interesse de Pedro aqui era que os seus leitores vivessem para honrar Deus, assim como Cristo fez. A nossa oração hoje é que a gente saia daqui entendendo que a nossa vida precisa ser para honrar a Deus, assim como o Filho fez, assim como Paulo fez, assim como Pedro fez, assim como Timóteo fez. Nós precisamos viver para a glória de Deus com todos esses atributos. A minha oração nessa noite é que nós vivamos de modo que o Senhor seja glorificado, que nós mantenhamos a comunhão promovida pelo Espírito Santo no nosso meio, através da prática dessas obras, amando, sendo hospitaleiro, sendo criterioso e sóbrio nas nossas orações, entendendo que em todas as coisas o Senhor tem o controle, inclusive, principalmente, da vida dos seus escolhidos. Não temamos, não esmoreçamos, mas caminhemos de acordo com essa palavra. Existem algumas responsabilidades que temos para com os demais, uns para com os outros. Eu nunca me esqueço que essa mesma palavra nos diz: amai uns aos outros. Essa é a grande responsabilidade, porque quando você ama, você cuida, quando você ama, você protege, quando você ama, você quer ver a pessoa acertar, e você corrige com amor, e você deseja
o de melhor para aquela pessoa. Muitas vezes não é desejar para ela o que você quer para si, é desejar para ela exatamente aquilo que ela necessita, e desejar para ela a vontade de Deus. Amém. E a vontade de Deus, não só para a minha vida, mas para a vida do povo de Cristo, continua sendo e será até o fim dos tempos boa, extremamente agradável e completamente perfeita. Que o Senhor nos abençoe nessa noite.